Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, irmãos. Hoje eu quero falar sobre religião. O que a Bíblia diz sobre religião? Pastor Ayrton, mas você vai falar sobre religião? Dizem que religião, política e futebol não se discute, né? Mas hoje eu quero falar de religião. Vamos lá? Vamos aprender um pouquinho sobre religião. O que é religião? Bom, a Bíblia diz que a religião pode ser boa. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, né? E das viúvas em suas necessidades, né? Em suas dificuldades. E não se deixar corromper pelo mundo. Está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Só a religião firmada na Bíblia é boa e fiel. No entanto, não são as práticas religiosas que salvam uma pessoa, mas sim a graça de Deus que atua pela fé. Se encontra no livro de Romanos, capítulo 3, e versículo 27 ao 28. O que é a religião, pastor Ayrton? O que é a religião? Bom, religião pode ser resumida como fé em ação. Vou explicar para você. Quem tem uma religião acredita em algum tipo de força sobrenatural. Deus, deuses, espíritos, etc. Bom, que deve ser adorado. Religião inclui as formas e os rituais de adoração, a doutrina e preceitos éticos. E também a forma como essa crença se manifesta no dia a dia da pessoa, em um modo de vida. De acordo com esta definição, a Bíblia traça os fundamentos de uma religião. Ela diz que há um Deus todo-poderoso que criou tudo para a sua glória e que devemos adorá-lo. Está no livro de Salmos 148 e verso 5. Também diz o tipo de adoração de que Deus se agrada e a forma como o crente deve viver a sua vida. Está no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8. A Bíblia não ensina só a ter fé. A Bíblia também não ensina só a viver de maneira correta. Ensina a ter fé e a viver de maneira correta, em conformidade com a fé. Se encontra no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 22. Isso é religião, tá? Veja o que eu vou dizer para você. Todos os caminhos, olha a pergunta que eu vou te fazer agora. Todos os caminhos levam a Deus? Religião é má? Ela não é má se estiver de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, tá? As religiões que não estiverem de acordo com a Bíblia devem ser rejeitadas. Atenção, religião não é cumprir as regras, ir à igreja, ser batizado, ler a Bíblia, né? Só porque sim, isso se chama legalismo. Legalismo. E era o problema dos fariseus na Bíblia, na época de Jesus. Também não é achar-se superior e apontar o dedo aos pecadores, às pessoas que falham, que erram, né? Que não são tão bons como você. Isso é hipocrisia. Outro problema dos fariseus da época de Jesus. Eles eram muito hipócritas. Cumprir as regras faz parte, mas tem de ser com a atitude correta, em fé e por amor aos mandamentos do Senhor, certo? Se realmente seguirmos Jesus, então nossa religião se mostrará na forma como tratamos e cuidamos dos outros e na nossa integridade. Se encontra no livro de Tiago, capítulo
1, versículo 27. Também você pode achar no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Há tantas religiões ditas cristãs. Pastor, tem tantas religiões ditas cristãs. Como posso escolher? Qual é a correta? Qual é a religião correta? Qual que eu devo seguir, pastor? A Bíblia diz que devemos congregar. A Bíblia diz que nós devemos congregar. Então você tem que ter uma congregação, né? Uma congregação onde você vai para adorar, para buscar o Senhor Jesus, correto? Para adorar a Deus. Então a Bíblia diz que nós devemos congregar. Com outros irmãos, nós devemos estar com outros irmãos congregando, né, em adoração a Deus. Para crescermos, nós devemos nos ajudar, né, nos motivar, certo? Para isso é preciso encontrar uma igreja, um grupo de pessoas, certo? Porque nós somos a igreja. Nós precisamos encontrar pessoas que tenham a mesma opinião, para que nós venhamos seguir a doutrina dentro do contexto bíblico, correto? Por que é importante ir à igreja? Por quê? Com tantas denominações, é difícil distinguir o que é bom do que é mal. Se uma igreja está em conformidade com a Bíblia, ensinará que, presta atenção, Deus é todo-poderoso e criou o mundo. Ele nos criou para o seu louvor. Se encontra no livro de Salmos 148, verso 5. Todo homem está em pecado e separado de Deus. A consequência é a morte física e ir para o inferno. Onde está isso, pastor Ayrton? Está no livro de Romanos, capítulo 3 e o versículo 23. Também se encontra no livro de Romanos, capítulo 6 e versículo 23. Porque Deus nos ama, Ele enviou seu Filho, Jesus, para morrer pelos nossos pecados na cruz do Calvário. No terceiro dia Ele ressuscitou. Isso se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 22 ao 24. Jesus veio como um homem, totalmente homem, mas ao mesmo tempo era totalmente Deus. Se encontra no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 22. Também você pode encontrar em 2 João, capítulo 1, versículo 7. Para ser salvo, você deve se arrepender dos seus pecados, crer que Jesus morreu e ressuscitou e confessá-lo como seu Senhor e Salvador. A salvação vem pela fé. Depois você deve ser batizado como prova disso, né, que você creu. Romanos capítulo se encontra no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Quem é salvo recebe o Espírito Santo, que o ajudará a viver uma nova vida livre do pecado. Isso se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo 38. Um dia Jesus voltará para buscar os salvos e levá-los para morar no céu com Ele. Também haverá um julgamento e os ímpios serão destruídos junto com o diabo. Pastor, onde está isso? Onde está escrito isso, pastor Ayrton? Está escrito no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo 16 até o 17. Também você pode encontrar no livro de Mateus, capítulo 25 e o versículo 31. Amém? Há várias igrejas que pregam estes princípios. Dentro delas, denominações diferentes têm opiniões diferentes sobre outros assuntos. Normalmente, se tem estes princípios fundamentais, sua doutrina é sã. Mas é sempre importante analisar tudo à luz da Bíblia e pedir sabedoria a Deus para distinguir o certo do errado. Onde está isso, pastor Ayrton? Isso está no livro de
1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 21. Também se encontra no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1. Queridos, o que eu quero falar com isso? Onde eu quero chegar? O diabo, ele embutiu na cabeça de muitos de que nós não devemos seguir religião nenhuma, porque religião não salva, correto? Religião não salva, mas é por elas que você tem uma doutrina, é por elas que você vai aprender como seguir Jesus, certo? Você não pode descartar a religião. Eu não tenho religião, porque qual é a ideia de Satanás? Qual é a ideia dele? A ideia dele é que você não venha ter compromisso com a palavra de Deus. A ideia dele é que você não venha ter compromisso com a tua congregação, com teu pastor, né? Ou com padre, ou seja lá qual for a tua religião, entendeu? Então, Satanás, a ideia dele qual é? É que você não deve seguir religião. Você deve seguir Jesus, mas não deve seguir religião. Ok, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Se eu deixar de seguir a religião, automaticamente eu vou pular de galho em galho igual macaco. Eu vou estar um dia numa denominação, porque eu não tenho religião, tá? Eu estou seguindo Jesus. Jesus, presta atenção. Olha onde está a astuta cilada do diabo. Um dia eu estou numa congregação, com uma denominação. No outro culto eu vou estar em outra congregação com outra denominação. E assim sucessivamente. Eu não vou parar num lugar só. Eu não vou ter compromisso com uma religião, com uma doutrina. Eu vou seguir várias doutrinas. Cada doutrina tem uma ideologia diferente, tem uma ideia diferente, né? Tem um ensinamento diferente, correto? Então preste atenção. É muito importante que você siga sim uma religião, porque na sua religião, ou o padre ou o pastor vai te ensinar dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, como você deve seguir a Jesus, certo? Então preste atenção. Quem tem que avaliar o certo, que se o pastor ou o padre ou outros estão certos no que estão ensinando, somos nós, que nós temos o dever de ler a Bíblia, para aprender se o que está sendo nos ensinado realmente está na Bíblia, está escrito lá na Bíblia, se o que nós estamos aprendendo realmente está na Bíblia. Porque, queridos, a palavra do Senhor fala que no final dos últimos dias, muitos serão enganados, até mesmo os eleitos do Senhor, aqueles que lêem a Bíblia, aqueles que conhecem a palavra de Deus. Então, o que é que eu quero falar para você? Preste atenção. Eu não estou aqui dizendo para você seguir religião A, B, C, D. Não, querido, não, querida, não é isso. A minha intenção não é essa, por favor, tá? Não é essa. Você tem que sim que seguir uma religião, tá? Mas você tem que adorar, glorificar, exaltar, bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. É Ele que você deve adorar, certo? Você tem que amar, adorando o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Preste atenção no que eu estou falando. Não deixando de seguir a tua religião, porque é lá na tua igreja que o pastor vai te ensinar as doutrinas segundo a palavra de Deus que está na Bíblia. É lá na tua igreja que o padre vai te ensinar os fundamentos bíblicos relacionados na Bíblia, o que está na Bíblia. Agora cabe, escute bem, presta atenção, cabe a você, cabe a mim acompanhar os ensinamentos dentro da palavra de Deus que está na Bíblia, para mim tomar a decisão de que o padre ou o pastor ou outros que eles estão ensinando, se realmente é verdade, está na Bíblia, tem fundamento bíblico ou não, certo? Você tem que ler sua Bíblia para que você não venha ser enganado, correto? Se você lê tua Bíblia, o pastor pregou uma coisa, o padre celebrou uma missa, falou de Jesus, tá? Onde está? Qual é o capítulo? Olha aí, qual é o capítulo que está escrito no livro na Bíblia? Qual é o capítulo? Tá? Qual é o livro? Qual o livro que está escrito? Mateus, João, Lucas, Marcos, onde está escrito na Bíblia o que foi pregado lá na tua igreja? Hein? Qual é o capítulo? Qual é o versículo? Leia todo o contexto, toda a história para você entender o que lhe está sendo ensinado, para que você não venha ser enganado, certo? Religião nós devemos seguir, mas dentro
do parâmetro bíblico, dentro da palavra de Deus que está escrita lá na Bíblia. Acompanhe, não deixe que ninguém, seja padre, pastor, seja aonde for, seja qual for a religião que você escolher para você, acompanhe sempre na tua Bíblia se o que você está sendo ensinado, se realmente está escrito lá na Bíblia. Se não estiver escrito na Bíblia, querido, rejeite. Rejeite porque não é de Deus. As coisas de Deus estão todas escritas na Bíblia. Mas olha, como disse o pastor, como sempre diz um grande pastor, pastor Silas Malafaia, não leia o texto, somente um trecho, né? Um texto para que não venha gerar um pretexto daquilo que você quer ouvir ou daquilo que você quer entender. Procure ler todo o contexto, toda a história, para que você venha entender realmente o que aquela história quer dizer, certo? Não leia só um trechinho, só um versículo e pronto. Não, leia toda a história para você entender. Daquele livro que você escolher, leia toda a história para que você venha realmente entender o que foi pregado lá na tua igreja, para você, depois você vai avaliar. Peraí, mas aqui eu tô achando que tem alguma coisa aqui meio estranha. Ok, vai lá com o pastor, ou vai lá com o padre, pergunte a ele: padre, olha, ô pastor, eu não entendi essa parte aqui, o senhor me explicou, o senhor pregou sobre isso aqui, né, mas eu quero poder entender essa parte, eu não entendi. E vai lá que o pastor ou o padre tem a obrigação de te ensinar, certo? Tem a obrigação, estão lá para ensinar você. Agora lembre-se, sempre dentro da Bíblia, tá? O que foi ensinado que não tiver embasamento bíblico, cuidado. É aí que a religião é perigosa. Hein? Preste atenção. Siga uma religião, sim. Não deixe de seguir a religião. Porque, olha, queridos, deixa eu falar uma coisa pra você. Uma vez que você deixa de seguir a tua religião, você deixa de ter um compromisso com a tua doutrina, tá? Com as coisas que estão sendo pregadas naquela igreja, naquela congregação. Você deixa, olha só, você deixa de dizimar, né? Que o dízimo ele é bíblico. Você deixa de ofertar, tá? Você não tem assim, uma direção, vamos dizer, sólida. Você não é daquela congregação, porque você não tem religião. Você eu sigo Jesus, eu não sigo religião, ok. E aí? Você não tem paradeiro, você não tem direção, você está igual um barco à deriva. Você não tem pastor, você não tem um padre, você não tem ninguém que te ensine sobre a palavra de Deus. Porque um dia você está numa congregação, tem uma doutrina. No outro dia você está noutra congregação, já é outra doutrina. No outro dia você vai para outra denominação, já é outra doutrina. Então você fica, vai acabar ficando louco. Você não vai saber qual doutrina você vai seguir. Uma ensina de um jeito, outra ensina do outro, outra ensina do outro, outra ensina do outro, e você não vai parar em lugar nenhum. Essa é a sacada do diabo. Essa é a astuta cilada do diabo, porque você não parando em nenhuma, escute bem, você não parando em nenhuma, logicamente, você não vai dizimar, certo? Você não vai ofertar quando e onde você quiser. E aquela congregação, aquela igreja que está lá onde você mora, perto da sua casa, você vai deixar de ir nela, você vai deixar de se fixar lá, de seguir aquela religião, certo? Aquele pastor ou o padre, você vai deixar de contribuir. E sabe o que vai acontecer? A congregação vai fechar por falta de recurso. Porque quem mantém a igreja, as congregações abertas, somos nós, queridos. Somos eu e você, que nós somos fiéis no dízimo. Nós damos a 10ª parte, porque é um mandamento bíblico que se encontra lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Tá bom? É mandamento. Então eu tenho que dizimar, sim, mas para mim dizimar eu tenho que congregar. E para mim congregar eu tenho que obedecer a doutrina daquela religião, certo? Preste atenção. Uma vez que eu não estou congregando, não estou ali fixo ali, eu não tenho direção. Hoje eu estou aqui, eu não tenho religião. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou noutra, amanhã eu estou noutra, amanhã eu estou outra. Ou seja, eu não tenho compromisso com religião. Eu não tenho compromisso com Deus, porque você precisa sim dizimar. Você precisa ofertar para que as congregações, as igrejas, permaneçam abertas. Uma vez que eu não vou mais, que eu não me congrego,
não me congrego, não estou indo só numa ali que eu tenho o meu pastor, ou eu tenho o padre, né, o qual eu sigo, a religião. O momento que eu não vou ali, não me fixo ali, cadê o dízimo para pagar o aluguel da igreja? Cadê a oferta para poder ajudar, para pagar, comprar as coisas ali, água, material de limpeza, pagar a conta de energia, água, entre outras coisas mais? Cadê? Não tem recurso, porque quem mantém as igrejas, as congregações abertas, somos eu e você, somos nós. Uma vez que eu deixo de congregar, eu não vou mais contribuir, porque o dízimo só tem que ser dado lá na igreja, na congregação onde você está se congregando. É lá que você deve deixar seu dízimo, para ajudar para que a igreja, a congregação permaneça sempre aberta. Pastor, qual a diferença de igreja para congregação? O senhor está falando de igreja, congregação, não estou entendendo. Escute bem. Congregação é onde você se congrega. A igreja somos nós, eu e você. Nós somos a igreja do Senhor, certo? Até porque o Senhor fala que Deus não habita em templos feitos pelas mãos do homem, correto? Mas vamos entender isso aí, presta atenção. Deus não habita em templos feitos pelas mãos do homem. Não quer dizer que eu não vá na congregação me congregar, certo? Que eu não vá adorar o Senhor na congregação, feito pela mão do homem. O Senhor diz aí o seguinte, que Ele habita em nós. Nós somos a igreja do Senhor. Ele habita no meu e no seu coração, correto? Não deixe de congregar, de, seguir uma religião. Escolha uma religião para você seguir as doutrinas dentro da palavra de Deus, correto? Seja ela qual for, aquela que você achar melhor, que você achar que está dentro da palavra de Deus, realmente estão ensinando, olha, verdadeiramente a palavra de Deus. Você já leu a Bíblia, você entendeu o que foi pregado, o que foi dito a você, o que estão ensinando a você? Você acha que está correto, está dentro da Bíblia? Você já fez uma análise ali na tua Bíblia? Já leu para ver se está tudo certinho? Tá? Então, querido, querida, siga esta religião, mas adore, glorifique, exalte, bendiga, ame ao Senhor teu Deus. Amém? Ame a Deus, adore a Deus, glorifique, exalte, bendiga a Deus, correto? Mas siga a sua religião e coopere para que ela não acabe, para que ela não venha fechar as portas. Certo, queridos? Certo, queridas? Essa é a dica que o pastor Ayrton dá para todos vocês. Não deixe de congregar. Você tem que se congregar. Isso é bíblico, tá? Isso é bíblico. A Bíblia, na palavra do Senhor lá está escrito assim, ó, congregai-vos. É necessário que eu e você esteja um lugar para congregar, um lugar que nós escolhemos para adorar, glorificar e bendizer o nome do Senhor, tá bom? Ame a Deus acima de tudo. Eu tenho certeza que Ele vai te abençoar. Queridos, não deixa Satanás botar minhoca na sua cabeça não, tá? Tá legal? Congregue, adore, exalte, bendiga o nome do Senhor Jesus. Não deixe de seguir a tua religião, desde que ela esteja te ensinando de uma forma certa, verdadeira e fiel. Amém? Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, o Deus Jeová. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, o Deus Jeová. Não vai. Será que o rico vai predominar? Será que de novo vai matar meu Cristo? Não vai. Porque desta vez ele vem pra julgar. Espada